A paz do Cristo, amados. Amém. Vocês estão bem? Que prazer retornar a essa casa. Já peço Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Um lenço para chorar, está aqui já. Lucas 13, eu já faço já algumas considerações. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Está ali já? É uma palavra poderosa da parte de Deus. Está ali já no telão também? Leio eu. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, quem viu? Oh, glória. Chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde por serdes curados, e não no dia de sábado. Até aqui, nesse texto, quero só fazer uma oração inicial, não subtraindo as orações que já foram feitas. Só vou descer um pouquinho, porque vocês são príncipes e princesas, e Deus marcou essa data com uma palavra poderosa para a vossa vida. Então aqui sai dependência, humildade e ousadia da parte de Deus, porque Deus os trouxe, alguns do trabalho, alguns da sua casa, e Ele marcou essa data. Mas se não vier do céu, nada acontece. Por isso que eu vou descer um pouquinho. Deus, essa casa é sua, esse povo é seu, esse lugar não é outro lugar senão uma casa de oração. Pai, vai na frente, inspira o pregador que depende de ti. Pai, se há algo em mim que impeça deles receberem a palavra, me perdoa. Pai, se há algo neles, meu Pai, que os impeça de receber a palavra, por um dia corrido, pelas atribulações da vida, Senhor, os perdoe, Senhor. Senhor, meu Deus, fala conosco nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu rogo, Senhor, eu dependo de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Faço aqui algumas considerações iniciais, pastor Paulo, a pastora Luzia, que honra. Eu falei para a pastora Luzia: pastora, que vontade de congregar aqui, porque a gente chega ali, adora o Senhor, as lágrimas já brotaram. Qual é o seu nome? Douglas. As lágrimas já brotaram nos meus olhos ali, estava adorando com um grupo de louvor. Então o que acontece? É uma alegria indescritível, porque aqui não é outro lugar senão uma casa de oração. E eu já consegui sentir a presença de Deus, e aí as lágrimas brotaram mesmo. É porque Ele está aqui. Você crê nisso? Então, pastora, Deus abençoe, pastor, Deus abençoe o grupo de louvor. Val, está comigo, Val? Você viu a intimidade? Já peguei aí, ó. Maravilha. Pastor, será que Deus vai falar comigo? Marcos 13, 10 e 11. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado a todas as nações. E quando vos conduzires, o que haveis de falar, assim falais, porque não sois vós, e sim o Espírito Santo de Deus. Peraí, só ela entendeu. Que não sois vós, e sim o Espírito Santo de Deus que vai falar aqui nessa noite. Aí sabe o que vai acontecer? A minha limitação, ela vai sumir, porque é a palavra que vai aonde eu não consigo ir. É a palavra que vai descobrir aquilo que eu não consigo descobrir. É a palavra que vai te mostrar um caminho aqui nessa noite. É a palavra que já desenhou esse culto aqui para você. E você vai sair daqui abençoada, abençoada, porque o dono da palavra está aqui nessa noite. Você crê nessa noite? Tempo de pandemia, tempo do fôlego de vida. Eu não posso deixar de contar aqui um testemunho que fala sobre fôlego, que já vai edificar a sua fé. Eu tive o desprazer de sepultar o meu co-pastor. Ele ficou meses internado.
E Douglas, no período que ele ficou internado, nós ganhamos muitas vidas para Jesus ali. Entrava no quarto, eu cantava hinos e pregava a palavra ali no quarto. E era um quarto com 2 leitos, e sempre tinha ali novidade, um paciente diferente. Eu lembro que um dia que nós entramos lá, tinha um senhor deitado, né, 2 jovens ali. Eu falei: o que vocês são? É meu avô. Eu falei assim: eu vou pregar a palavra para o meu amigo, vocês não se incomodam, porque, né, é público, mas a gente tem que pedir autorização. Aí eles falaram assim: não, a gente não se incomoda, inclusive ele gosta da palavra, mas ele não ouve, não fala, né? Há muito tempo ele está aí, ele não tem nenhuma reação, ele desistiu. Aí eu comecei a pregar para o meu amigo: Jesus acalma a tempestade. Aquele homem começou a sacudir na cama, é o poder da palavra. A palavra, ela entra e ela faz o efeito que ela tem que ser gerada. Outro dia eu cheguei no Hospital São Marcos, em Ferraz de Vasconcelos, e quem trabalha no ambiente hospitalar, toda vez que nós chegamos, nós temos que se identificar. E ali eu me identifiquei, eu falei assim: olha, eu sou o pastor dele, e ele está no 8º andar, e eu vou subir lá, enfim. E tinha uma moça do lado, ela falou: o senhor pode orar pela minha mãe? Eu falei: eu vou no 8º andar, no quarto tal, visitar o meu amigo. Ela falou: minha mãe também está no 8º andar. Eu falei: tudo bem. Aí fui em direção ao quarto que o meu amigo estava, o meu copastor, e ali ela ficou na porta. E o meu copastor era meio impaciente, pastor Paulo. Ele falou: pastor, aquela moça está te esperando? Pastor, atende ela logo lá. Eu falei: então tá bom, eu vou atender. Eu falei: vamos lá. Aí chegamos lá, a mãe dela estava entubada. Será que ela me ouve? Ela falou assim: não sei, eu falo com ela, pastor, mas ela não responde. Eu falei assim: se a senhora me ouve, eu sou o pastor Moisés, eu vou pregar a palavra para a senhora aqui nessa noite. A senhora me ouve? Assopra no tubo. Ela assoprou. Eu falei: qual é o nome dela? Ela falou assim: ó, missionária tal, eu não vou citar o nome, desviada. Ela está afastada, pastor. Eu falei: então a palavra para quem conhece, porque o relógio está correndo, não há mais tempo. É céu e inferno. E comecei a pregar para ela sobre céu. O céu vai receber-nos assim, o inferno está com a porta aberta para quem está assim. É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Se a senhora quiser voltar para Jesus agora, Ele pode mudar o quadro da sua vida. Eu não sei qual que é o próximo milésimo de segundo, mas Ele vai fazer alguma coisa. Se a senhora quiser voltar para Jesus, ela não podia falar, ela estava entubada. Eu falei assim: assopra 3 vezes no tubo. Ela assoprou, voltou para Jesus. Ela não pôde falar aleluia, ela não pôde falar glória a Deus, ela estava entubada. Você está podendo falar aleluia e glória a Deus? Em tempos de pandemia, que o fôlego é tão importante, ela não podia, ela voltou para Jesus assoprando. Tem glória a Deus, aleluia, aqui desse lado. Tem glória a Deus, olha, glória a Deus. Nós estamos com fôlego de vida, e por isso nós glorificamos ao Teu nome. Oh, aleluias. E Deus fez alguma coisa assim. No outro dia, 7 da manhã, para o hospital, ela faleceu. Mas para nós que temos entendimento, ela partiu para a glória salva. Pastor, quando que é o dia de eu fazer a coisa certa? O dia de fazer a coisa certa é nesse milésimo de segundo. É nesse milésimo de segundo que Jesus te trouxe aqui nessa noite para fazer algo extraordinário na sua vida. Deixa eu pregar. Agradeço a minha namorada que está aqui. Pastor, estamos fazendo 25 anos de casados. Parece que a gente tem 26, mas é 25 anos de casado. Bodas de prata, é coisa linda, né, pastora Luzia? Isso já saiu de moda, gente. 25 anos de casado. Mas em nome de Jesus haverá longevidade no seu relacionamento. Que nós possamos ser, 2 Coríntios 3:2, um cristão com uma carta aberta e lida por todos os homens. Seu vizinho vai ver diferença no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa, no seu testemunho. 2 Coríntios 3:2, guarda isso aí. Vamos pregar a palavra. Vos trago aqui uma palavra de milagre. Jesus e o seu ministério, que coisa linda, gente. O ministério de Jesus. Ele pega e entra numa sinagoga num sábado para ministrar a palavra. Imagina, agendado com antecedência, Jesus vai estar esse domingo pregando na sinagoga. Imagina, gente, lotado.
lotado, porque onde ele passava, arrastava multidões. E a sinagoga, ela tinha um papel social muito importante naquela época. A sinagoga, ela trazia ensinamento para as crianças. A sinagoga, para quem era expurgado da sinagoga, tinha dificuldade de comprar, tinha dificuldade de vender. A sinagoga, ela tinha um papel muito importante no meio da sociedade naquela ocasião. Homens ficavam no lugar privilegiado, no lugar principal. As mulheres ficavam em galerias, no fundo. As crianças também ficavam em galerias. Os pais tinham a oportunidade de levar as crianças na sinagoga para poder aprender a ler, a escrever e aprender sobre as leis. Havia um papel cultural e importante no meio da sociedade. Mas aonde Jesus chega, ele pega e quebra as regras. Mas ele não quebra as regras para trazer tumulto. Ele pode quebrar as regras para poder abençoar uma pessoa. E a Bíblia pega e fala que a sinagoga, ela tinha muita importância no meio da sociedade. E quando nós lembramos da sinagoga, por que não lembrar de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 39 ao 49? Todos os anos, José e Maria ia a Jerusalém na festa da Páscoa. E uma criança que fazia 12 anos era como se tivesse atingido a maioridade. Já poderia oferecer um cordeiro. E naquela ocasião, Jesus com 12 anos, viajou com seus pais. Ficaram alguns dias, só que chegou o dia de retornar. E as caravanas, diz o historiador, que eram divididas entre homens e entre mulheres. E José e Maria talvez arrumaram sua bagagem, pensaram em tudo, arrumaram tudo para retornar, e não perceberam que Jesus não estava na comitiva. Talvez alguém no meio do caminho, pastora Luzia perguntou: cadê Jesus? Cadê o seu filho? Deve estar com o pai. E talvez alguém foi lá e perguntou para José: José, onde está seu filho? Está com a mãe. Quando eles estiveram juntos, descobriram. E a Bíblia pega e sinaliza em Lucas capítulo 2 que durante um dia inteiro não perceberam que Jesus não estava na caravana. Deus já está falando aqui nessa hora. Quando que devemos adorar a Deus? Em todo milésimo de segundo. Em todo milésimo de segundo, Jesus tem que estar na sua caravana. Jesus tem que estar na sua casa. Jesus tem que estar nos seus projetos. Jesus tem que estar na sua vida. Jesus tem que estar até nos seus problemas. Transfere para Ele. Mas um dia inteiro não perceberam que Jesus não estava na caravana. Assim somos nós. O dia a dia, a correria, as prioridades. Quando as coisas estão tudo bem, Jesus vai lá para 14º, 15º plano. Quando as coisas estão apertadas, alguns já chutam um balde. Jesus também não continua na caravana. Alguns que estão com problema já vai para o círculo de oração. Pastor, por que você não faz um culto a mais na semana? Porque está com problema e quer Jesus na caravana. Mas quando está tudo bem, nós esquecemos de certificar que Ele está na caravana. A Bíblia pega e fala que José e Maria se desesperaram. Voltaram, fizeram o caminho de volta, procuraram Jesus por 3 dias. Bateram nas portas de parentes, perguntando se Jesus lá estava. Aí sabe o que aconteceu? Voltaram para o estado inicial, voltaram para Jerusalém. E lá encontraram, como vocês conhecem a história, Jesus ensinando com 12 anos para os doutores, com muita sabedoria. Até que a mãe teve a oportunidade de conversar com Jesus e falou assim: Jesus, por que fizeste isso conosco? Mãe, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Aonde eu quero chegar aqui nessa noite? Aí sabe o que aconteceu, amados? O inferno aguçou as suas orelhas, porque foi a primeira vez que ele pegou e falou que estava cuidando dos assuntos do seu pai. O inferno pegou: estou atento, está aí o Filho de Deus, está aí o Filho de Deus. Sabe o que eles fizeram, amados? Eu não sei quando o ministério dele vai se manifestar. Começaram a entrar possessões demoníacas nas pessoas. Porque o que eu li aqui no texto, em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 10, diz que ela tinha um espírito de enfermidade. O inferno já estava atento, começou a mandar. Vocês ouviram o pastor Paulo pedindo oração aqui? Alguém que estava em depressão, buscando suicídio. O inferno começou a mandar, porque não sabia
quando ia se manifestar o ministério de Jesus. E se você for no Velho Testamento, você vai lembrar de algumas possessões, algumas atuações do nosso adversário. No jardim do Éden, um espírito mau em Saul, o episódio de Jó. Mas não era comum haver expulsão de demônios. Vou falar aqui de uma forma expositiva para vocês. Saul, ele pegou e ficou com um espírito de perturbação. Mandaram chamar um moço que sabia tocar harpa para acalmar o espírito de Saul, porque naquela época não havia essa prática de expulsar um demônio em nome de Jesus. Olha o tempo que você está vivendo. O nome de Jesus tem poder, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Naquela época eu te expulso em nome de Moisés. Não, Moisés tinha falha. Eu te expulso em nome do pai na fé Abraão. Abraão também tinha falha. Olha o momento que você está vivendo. É em nome de Jesus que eu vou vencer. É em nome de Jesus que eu não vou parar. É em nome de Jesus que essa porta vai abrir. É em nome de Jesus que esse mês de novembro vai ser uma bênção, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder, e pode mudar sua história, e pode mudar sua história, e pode mudar sua história. É um outro momento. Aí Jesus vai pregar numa sinagoga no sábado. A Bíblia pega e fala que lá havia uma mulher encurvada há 18 anos. Lucas capítulo 13, o versículo 11, por favor. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. A Bíblia faz questão de falar sobre um espírito de enfermidade. Uma coisa que Jesus tem é discernimento. Na sinagoga, os homens, lugar principal, as crianças na galeria, as mulheres na galeria, aquela mulher encurvada talvez lá na última fila. Mas Jesus tinha discernimento. Ele pegou e viu ela, ele já sabia o que ia fazer, que era um espírito de enfermidade. Preste atenção no que está acontecendo hoje. Tem doenças espirituais que não é para ser tratado com remédio. Tem patologia que se resolve com oração e com remédio. A pastora Viviane pegou Covid. Sabe o que curou a pastora Viviane? Oração e azitromicina. Nós temos que ter discernimento. O pastor, ele recepciona todo tipo de caso e ele vai orar. Mas tem casos que chegam para o pastor, é para ir para o hospital. É lógico que a primeira opção é oração, não o último recurso. O pastor vai orar, mas nós temos que ter discernimento. A pastora foi curada por conta de oração e por conta de remédio. Nós temos que ter esse discernimento. Tem gente levando caso espiritual, querendo tratar com remédio. Deus te trouxe aqui nessa noite. Está entendendo aqui nessa noite? O que é para tratar com a medicina, trata com a medicina e com oração. O que é espiritual é para você tratar com jejum e oração. Quando Jesus está dentro da sinagoga, ele tem discernimento. Ela tem um espírito de enfermidade. Jesus viu e a chamou. E havia 18 anos que ela tinha essa enfermidade. Só que ela estava na sinagoga, encurvada dentro da sinagoga. Muitas das vezes as coisas não acontecem da forma que você quer, de uma forma positiva. Eu sou pastor de igreja, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, é posicionamento dentro do ambiente religioso. Porque o ambiente religioso, ele consegue até mudar o nosso exterior. Está entendendo? Consegue mudar a vestimenta, consegue mudar a postura. Mas eu digo para você que o interior é você ter um encontro com Deus. Você está entendendo? Nós estamos falando de alguém que estava dentro do ambiente religioso, estava encurvado há 18 anos. Sabe o que acontece por aí? Tem gente dentro do ambiente religioso, encurva o primeiro ano, encurva o segundo ano, encurva o terceiro ano, vai passando os anos, consegue participar, pastor, de todo
todos os trabalhos. E não é culpa da igreja, não é culpa da liderança, é que você precisa abrir o seu coração e ter um verdadeiro encontro com Deus, porque Ele tem discernimento para te falar o que você precisa. Não dá para ficar aqui e ficar ali, a gente tem que se posicionar. Eu quero Jesus. Aí sabe o que vai acontecer com você? Você não será aquele que fica 1 ano encurvado, 2 anos encurvado, nada acontece, roda, roda, roda e não sai do lugar. Ó, Jesus está no ambiente e Ele te viu aqui nessa noite. Ó, ai meu Deus do céu, eu vou falar. Eu estou com medo do pastor, meu pastor está aqui na minha direita. Oh, manarabachura me canta labagai. Sabe o que nos encurva? Problema. Tem problemas que não deixa a gente nem sair da cama. Problemas psicológicos, problemas de ordem patológica. O pastor falou que a sua filha, depois do culto, o jeito chegou, ficou, não conseguia. É o discernimento, é patologia. E se a levita recebe seta do adversário, a gente tem que ter o discernimento. E alguém teve discernimento. O pai viu, ficou insatisfeito e começou a orar. Sabe o que aconteceu? Ela está louvando aqui hoje. Está entendendo aqui nessa noite, gente? Jesus teve discernimento. Ele pegou e viu aquela mulher encurvada. Ele falou, é um espírito de enfermidade. Sabe, nessa trajetória da vitória, ó, eu venho como profeta de Deus aqui nessa noite para te falar que Deus vai te dar discernimento. Você está entendendo aqui nessa noite? Deus vai te dar discernimento. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. O que nos encurva? Problemas e o pecado. E olha, tem uma coisa bem interessante, que dentro da sinagoga, às vezes, nós nos escondemos. Quando você for lá em Gênesis 3, Adão e Eva pecou, aí Jesus se apresentou para conversar com eles. A Bíblia pega e fala que eles se esconderam. Se era um ambiente onde Deus ia, era um ambiente religioso, eles se esconderam. Eu vou falar de forma ousada aqui. Deus não tem expectativa que você não erre, que você não peque, mas Ele tem expectativa que você tenha a hombridade de chegar num ambiente religioso e falar assim, pastor, eu quero renovar minha aliança hoje, eu quero começar diferente. Sabe por quê, pastor? Aquela palavra de Lucas 13, imagina, pastor, a mulher estava 18 anos dentro do ambiente religioso, dentro da sinagoga, encurvada. Sabe, pastor, eu não quero, pastor, eu quero renovar minha aliança hoje, porque Deus não tem expectativa que eu e você erre, que eu e você não peque, mas Ele quer que você tenha a hombridade de você confessar e falar assim, Senhor, eu sou um pecador, eu quero melhorar, Senhor, me perdoa. Gente, é uma palavra de bênção aqui, onde você vai receber segredos para mudar a sua história. Sabe o que acontece, amados? O versículo 11. A Bíblia pega e fala que ela estava ali há 18 anos e andava curvada. A Bíblia não está falando que ela não andava. Ela estava 18 anos, encurvada, mas andava. As coisas até andam para você, mas uma coisa é você andar de forma normal, porque quem está curvado tem dificuldade de olhar para o céu. Meu Deus, só a irmã entendeu ali. Vamos lá. Quem está curvado tem dificuldade de olhar para o céu. E a Bíblia está falando ali, ó, está ali no versículo, ó, depois do 18, ó lá. E andava encurvada. A coisa até anda. Você consegue até projetar início e término da sua jornada. Você até chega no final, mas vai curvado e não sabe. Ela, vamos conjecturar, se tivesse uma festa, ela conseguia ir encurvada, mas ia. Se tivesse um trabalho, ela conseguia chegar lá, encurvada, mas conseguia chegar. Se tivesse um compromisso de alta complexidade, ela conseguia até chegar, mas chegava encurvada. Mas sabe o que acontece? A gente acostuma com o problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a sua porta quebrar, sua porta principal da sua casa quebrar, e você arrumar um mecanismo
levantar a porta e fechar, a gente vai acostumando, não arruma a porta e fica lá. Na terça, só levantar e acerta. Na quarta é só levantar e acertar. A gente não vai atrás da solução de arrumar a porta, porque a gente acaba acostumando. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que ela andava encurvada, a vida até andava, ela conseguia até andar, ela até acostumou com o problema, já não tinha mais esperança. Mas Jesus estava na sinagoga como está aqui hoje. Você está aqui nessa noite, eu venho como profeta de Deus na sua vida. As coisas estão até andando, mas Deus me revela através da palavra que você está andando. Você consegue até ir no início ao término, mas vai encurvado. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite pela misericórdia para te falar que você vai começar a conseguir olhar para o céu. Oh, aleluia! Pastora Luzia, Deus está falando aqui que tem gente que já entendeu, é comigo. Está até acontecendo, pastor, de uma forma legal. Não, dá para ficar melhor. O diabo costura. O diabo costura, te engana. Está até andando, mas você vai olhar para o céu. Aí, é só o 11, só o versículo 11, gente, E aí, andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, ela não podia resolver o problema dela. E não podia de modo nenhum endireitar-se. Sabe aquele problema que você não consegue resolver? Não tem mais solução? Sabe aquela coisa? Mas para chegar até esse estágio, sabe o que acontece, gente? Aqui não tem, deve ser lá em Ferraz. Não é em Ferraz não, porque eles estão me assistindo. É lá em Mogi das Cruzes. É lá em, meu Deus, aí a gente se enrola, né? Deve ser lá em Mogi das Cruzes. Aí você, não, pastor, é aqui mesmo, então é contigo. Não consegue resolver mais. Mas Deus te trouxe aqui, para te falar antes de chegar nesse estágio. A palavra é: não espere doer. Não espere perder, para depois vir desesperado aos pés do Senhor. A Bíblia está falando que ela não podia de modo algum endireitar-se. Ela não tinha solução para esse problema. Sabe, as coisas estão até andando encurvado, mas Deus está falando aqui para você se posicionar. Por que esperar perder? Por que esperar doer? Por que esperar sangrar? Para fazer a coisa do céu. E Deus está falando aqui para você, está se antecipando. Não espere perder, não espere doer, não espere sangrar, não espere chorar. Faça a coisa certa hoje. Sabe por quê? Ele está na sinagoga e ele tem discernimento daquilo que você precisa. Pastor, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. Vocês já viram uma figura? Gente, eu vou contar isso aqui. Será que o pastor Paulo vai deixar eu voltar? Vocês já viram uma figura do elefante e uma cordinha e um pauzinho? É, muito comum. Aí quando você vê essa cena, você fala assim, o elefante com tanta força, por que ele tira esse barbante aí e sai andando e vai para onde ele quiser? Porque quando ele era pequenininho, amarrar uma corda na patinha dele, e ele não tinha força para sair. Quando ele era pequeno, ele não tinha força. Aí ele cresceu, ele ficou com isso na cabeça: eu não consigo, eu não posso com esse barbante. Esse barbante ele tem muito mais força do que as minhas próprias forças. Onde eu quero chegar? Não espere perder, não espere doer, tome uma atitude. Sabe o que eu falei para vocês aqui sobre o Velho Testamento? Que manifestações demoníacas tem várias, mas aquelas mais notáveis que nós lembramos é no Jardim do Éden, a serpente, é um espírito mau em Saul, é aquele episódio de Jó. Não havia expulsão de demônios, e não dava para expulsar em nome de Moisés, em nome de Abraão. Davi, ele tocava porque Deus habita nos louvores, acalmava o espírito de Saul, mas depois precisava chamar Davi de novo. Só que hoje é diferente. O elefante ele não sabe a força que ele tem, e eu vim aqui para abrir os seus olhos. Aquela cordinha, ele tem força para quebrar aquela cordinha e caminhar. Ele tem muita força. Qual é a força que eu estou divulgando aqui para você nessa noite? Naquela época eu não podia expulsar em nome de Moisés, em nome de Abraão. Reitero o que eu estou falando. Mas hoje, em nome de Jesus, você pode falar assim: eu vou vencer.
eu vou vencer essa depressão, eu vou vencer esse desemprego. Ai meu Deus, aleluia, aleluia. Deus está revelando aqui, o que está espalhado, em nome de Jesus, vai ajuntar, a minha família vai ficar diferente. Então, eu só vou mudar de tópico. O elefante não sabia força. E tem gente que está no nosso meio aqui, pastor Paulo, que não sabe da onde vem a nossa força. Até aqui nos ajudou o Senhor, só que você não sabe. Você está lá com muita força e um barbante te segurando. Fala assim, não, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Vamos lembrar de Davi? Vamos lembrar de Davi? Está lá o gigante tripudiano, ele pega e pergunta, alguém pega e fala assim, esse filisteu está aí de manhã, de tarde, né, tripudiano. Ele fala assim, mas quem é esse incircunciso, né, que está aí atribulando aí o exército do Senhor? E ele foi em nome de quem? Em nome do Senhor dos exércitos. Sabe esse problema que você está passando aí? Está entendendo, Val? Esse problema está passando, vai em nome do Senhor dos exércitos, porque o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Oh, aleluias. E o 12. E Jesus, vendo Jesus, chamou-a. Quem chamou ela? Olha que coisa interessante. Quem te chamou? Então, olha que interessante. Ela está lá encurvada, no âmbito social, não está no lugar principal, está numa galeria lá no fundo. Jesus, ele provocou uma libertação no âmbito social, porque a sociedade é fácil de colocar a gente de lado. Talvez, de repente, por conta do bairro que você mora, por conta de uma escolaridade, e por aí vai. A sociedade é fácil, por conta do seu poder aquisitivo. A sociedade, ela é campeã de colocar as pessoas de lado. Jesus, ele ali provocou uma libertação no âmbito social, porque a mulher, naquela época, era incomum você ver um homem conversando com a mulher em público. A mulher não poderia ser ensinada por um homem. O fariseu, ele orava e gritava assim, com todas as letras. Ele falou assim, olha, graças a Deus que eu não nasci escravo, graças a Deus que eu não nasci gentil, e graças a Deus que eu não nasci mulher. Então, no âmbito social, não é novidade para você, a mulher era excluída. Mas olha o que acontece na sinagoga. Eu disse que era incomum um homem conversar com uma mulher. E olha o que o texto diz. E disse-lhe, mulher. Ele se comunicou com ela. Jesus, ele é especialista em falar com excluídos. Jesus, ele é especialista em falar com humilhados. Tem gente humilhada aqui no nosso meio. Jesus é especialista de falar com o menor. Vou enriquecer a palavra. 1 Coríntios 1, 27, 28 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, escolheu as que não são para confundir as que são. Você está entendendo? Ele é especialista. Eu vou ser mais direto, eu vou ser mais ousado. Eu vou ser mais ousado. Se você veio aqui nessa noite, quem te trouxe aqui não foi um convite, não foi suas perninhas. Quem te trouxe aqui foi o Jesus que está na sinagoga, hein? Então eu vou falar com você direto. Ele é especialista em se comunicar com você. Ele está falando com você aqui nessa noite. Está falando com você aqui nessa noite. A coisa está até andando, eu vou insistir nisso, a coisa está até andando, mas você não está olhando para o céu, está encurvado e não percebeu ainda. Mas ele me trouxe aqui nessa noite para pregar a palavra e falar que ele vai te libertar, e você vai olhar para o céu vai rasgar ao seu favor. O outro versículo, por bondade, eu vou ficar só na Bíblia, para não sair da Bíblia, e o pastor Paulo me convidar de novo. Pregar a Bíblia é segurança. Impôs-lhe a mão imediatamente. Gente, como é que funciona isso? Volta o versículo anterior. Vendo Jesus, a chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Vai no outro. Se ele falou que está livre, pastora Luzia, por que ele teve que pôr a mão nela? Eu já estou partindo para o final. Se ele disse, pastor Marcelo, estás livre da tua enfermidade,
E no outro versículo está aqui: e impôs-lhe as mãos imediatamente. Primeiro, já vou partir de um princípio aqui. Impôs-lhe as mãos. No plural ele colocou as duas mãos. Obrigado, pastor, só entendeu, colocou as duas mãos. Sabe o que ele está falando aqui para você? O pregador não vem brincar aqui com a sua emoção. Quando ele põe as duas mãos, é plural, gente. Ele está falando que não vai economizar esforço para te abençoar. Eu vou repetir de novo. Ele não vai economizar esforço para te abençoar. Impôs-lhe as mãos. Não foi uma mão, ele colocou as duas mãos na causa. Ele está falando que ele vai entrar nessa causa e não vai medir esforço para te abençoar. Mas eu ainda fico nesse versículo. Por que ele pôs as mãos? Se no versículo anterior ele pega e sinaliza que ela já estava livre. Eu quero conversar com você aqui nessa noite e em 5 minutos ministrar uma palavra ao seu coração. Ei, sabe por que ele pôs as mãos? Assim é esse público que está aqui, os que nos assistem. Tem causa que será resolvida se ele colocar as mãos. Não é para você colocar as suas mãos. Não é nem para se defender. Não é para quem não veio. Não é para quem não está assistindo. Essa causa que está aí nas suas mãos. Vamos lá, o centurião de Cafarnaum. Basta uma palavra e o meu criado será curado. Ele tem poder para uma palavra resolver o que tiver que resolver. Mas tem causa na nossa vida que é só se ele pôr as mãos. E se é ele que está falando que vai colocar as mãos, pastor, não coloque as suas mãos, que ele vai resolver. Não coloque as suas mãos, porque ele vai resolver. Olha, o texto está falando que ela já estava livre, mas ele resolveu colocar as mãos, assim como me trouxe como profeta aqui nessa noite para falar que ele vai colocar as mãos. Não é para você colocar as suas mãos, é para ele colocar as mãos. Você está entendendo aqui nessa noite? Foi descansa que a senhora cantou? Descansa. Pastora, tira a máscara, pastora. Só o refrão. Não põe a mão, não. Não põe a mão. Vamos, pastora, vem, não deixa eu sozinho. É para vocês. É profético, gente. É o culto na totalidade. Deus habita nos louvores. Não põe a mão. Eu vou insistir, não põe a mão. Ele vai colocar. Ele vai colocar as duas mãos no seu problema. Não coloque as suas mãos. Eu estou vendo aqui que a lágrima já está brotando nos olhos das pessoas aqui, porque eles estão entendendo a palavra. Não coloque as suas mãos. Descansa. Este mal não é para morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Ei, o 14, para a gente ir embora. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado. Qual o seu nome, querida? Atrás do Douglas. Stephanie. Stephanie, aprenda a comemorar sozinha. Já vai acostumando. Não é todo mundo que torce por nós. Não é todo mundo que está no mesmo objetivo. O tamo junto. Miga. É fictício. A Bíblia pega e fala que Jesus disse àquela mulher: estás livre da tua enfermidade. E diz que ela glorificava a Deus. Ela comemorou sozinha. Porque no 14, qual o seu nome? Estevão. Tudo chique os nomes aqui. Stephanie, Estevão. Meu Deus. Estevão. Logo depois da vitória dela, o chefe da sinagoga ficou indignado. Na sinagoga, diz o historiador que tinha 2 púlpitos, do pregador
e do chefe da sinagoga. Por quê? Se houvesse alguma palavra que trouxesse indignação, iria se manifestar. A Bíblia pega e fala que ele ficou indignado. E talvez ele pegou e falou assim, ó, o texto que diz, hoje é sábado, não é dia de curar, mas no culto que Jesus está, ele estabelece a data. Ele estabelece 1/milésimo de segundo. Talvez, não é nem no próximo minuto, talvez no próximo 1/milésimo de segundo você vai sentir algo especial aí. Olha, que eu venho de uma igreja que cura tumor na cabeça. A gente anda de joelho que nem essa igreja aqui também. Daqui a pouco, no próximo 1/milésimo de segundo, você vai sentir algo especial aí, porque no culto que Jesus está, ele não vai escolher só o sábado, conforme a lei, né, traria isso como reverência. Ele vai curar num culto de fé. Se aqui é um culto de fé, ele vai entrar na sua causa agora. Ele vai entrar agora, porque se é um culto de fé, ele pega e fala, olha, você pega e leva os seus bois para tomar água, porque essa filha de Abraão não pode ser abençoada hoje, nessa terça-feira, no dia 16/2, porque esse filho de Abraão não pode receber a vitória hoje. E se coloque sobre os pés, com a permissão do pastor, por bondade. Aí, vaso. Escolhe aí. Não é culpa de igreja, não é culpa de liderança. Você que me ouve em casa, não é culpa de liderança, não é culpa de igreja. Nós temos